Ajeita aqui, ajeita acolá. Bom dia, que a paz do Mestre Jesus mais uma vez esteja conosco. E estamos retomando hoje mais um vídeo, continuando o estudo do Livro dos Espíritos. Nós paramos na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos começar o item 2, que está no capítulo 11, né? No livro 3º do Livro dos Espíritos. A gente vai falar hoje sobre direito de propriedade, roubo. A visão espírita desse tema, das questões que foram feitas por Allan Kardec e colocadas na doutrina. Mas antes vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossos irmãos espirituais, a todos aqueles que colaboram conosco, direta ou indiretamente, para que a gente consiga fazer as nossas escolhas de uma forma saudável, inteligente, humana. Só temos a agradecer a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estão sempre ali torcendo para que a gente consiga progredir um pouquinho nessa vida. Obrigado a Jesus, a Deus e a todos, e que possamos ter esse fim de semana, né? Sexta-feira já, hein, gente? Com muita paz, com muita alegria, com muito amor, muita dedicação e muita esperança. Vamos então ao nosso estudo, para a gente continuar e a gente não perder o foco. Como eu falei, nós estamos fazendo um vídeo e o outro quando dá, porque a nossa rotina, graças a Deus, tem dado trabalho, cansaço, e tem que fazer o vídeo quando está com disposição e com inspiração. Então a ideia era fazer antigamente um por dia, mas não está dando para fazer um por dia. A gente faz 2 por semana, 3, ou seja, aquilo que a nossa mente, nossa intuição e a nossa disponibilidade do tempo permitir. Mas sempre com boa vontade, sempre com amor, sempre com dedicação. Às vezes a gente quer fazer o vídeo, quer fazer, mas não está legal naquele dia, está precisando fazer alguma outra coisa e não consegue ficar pensando focado na lição. Então, por isso que eu peço para vocês um pouco mais de paciência, e não serão os vídeos assim como nós gostaríamos que fossem diários, mas de acordo com a disponibilidade do nosso tempo e da nossa intuição. Vai agora, vai e faz. Hoje vai ter. Então, a gente ouve essa voz interior, abraça e continua de onde nós paramos, tá bom? Então, obrigado a todos e vamos continuando então, compartilhando, vendo mais tarde lá no YouTube, comentando e dando sugestões quando for assim, que vocês acharem que deve dar sugestões, fiquem à vontade. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Item 2, Direito de Propriedade, roubo. A questão é a 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O direito de viver é o primeiro direito natural que todo homem possui. O direito de viver. É claro que nós precisamos entender que temos muito mais direitos, mas esse é o principal, o primeiro. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. O primeiro direito de todo ser humano, em primeiro lugar, é viver. Por isso que Deus condena em todas as religiões o crime. Você tirar a vida ou atentar contra o seu próximo. E você também atentar contra a sua própria vida ou tirar a sua própria vida também é um crime perante a lei divina. Questão 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família,
como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Se nós conseguíssemos observar a natureza, com certeza nós seríamos muito mais educados, muito mais amorosos e compreensivos. No trabalho, com a família, em tudo. Bom dia, cachorrada. Cachorrada é a cachorrada que a Vilma coloca aí. Bom dia, Vilma. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Muito grato pela sua companhia em todas as horas. Não é hora de declaração de amor, mas de vez em quando a gente é pego de surpresa e fala mesmo. Deu vontade, o coração tem que ser aberto. E a gente, então, se conseguir seguir o exemplo das abelhas para o trabalho, das formigas para o trabalho, dos animais pelo amor, e assim por diante, nós estaríamos muito mais humanizados se nós observássemos a natureza à nossa volta. Então, o homem tem o direito de viver e tem o direito de ajuntar o que necessita para viver. Só que tem que fazer de uma forma assim em família, ou seja, amistosa, com amigos, honestamente, e poder sim ter um pouco mais de tranquilidade na sua velhice. Questão 882. Isso porque também ninguém sabe se a pessoa vai viver 60 anos, 70, 80, ou 25, ou 30. Então, é bem vago essa ideia de juntar dinheiro para quando ficar velho. Se morrer antes, fica para quem? O Zorro? O Ricardão? O cunhado? Para a filha? Para o filho? Para a esposa? Então nós temos que ter sabedoria até mesmo para colocar essa poupança, essa prevenção para o nosso futuro. Questão 882. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Foi respondido de uma forma muito inteligente com 2 mandamentos, um de Deus e uma dica de Jesus. Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Então nós não podemos roubar. E nós podemos nos defender? Dai a César o que é de César. Mas será que é de César? Ou era meu? Ou era de... O negócio é complicado, porque a gente sempre tem aquele instinto de abraçar os nossos bens materiais, nossa carteira, nosso cartão, e não soltar para ninguém, muito menos por uma pessoa que não está equilibrada, que vem tirar o fruto do seu trabalho. O irmão que ainda está trabalhando fora do entendimento das leis de Deus, de leis de Jesus, e está querendo furtar ou roubar. A gente vê muitos cristãos, muitos espíritas, às vezes um pouco assim, defendendo a pena de morte, defendendo a violência para com os criminosos, mandando roubar, prender, pôr na cadeia até que mofe. É claro que precisa de ter uma educação, uma reeducação, mas esse comportamento não deve ser daquele que se diz seguidor de Jesus. Ele tem que abrir mão, mesmo que seja de uma forma injusta para nossos olhos. Você não deve devolver o mal com o mal. Quando fala daí a César o que é de César, também dê a participaçãozinha para aquele irmão que está passando ali, deu um bote em você, falando na linguagem popular, levou teu dinheiro, mas não levou o bem mais precioso, que é a sua vida. E quando levar a sua vida, ele está pecando contra a lei divina. E cabe a você compreender futuramente, provavelmente é claro que em espírito mesmo, quando se recobrar da perturbação espiritual, o motivo que aquilo aconteceu, ou se foi simplesmente fortuito, que é muito raro, mas também existe algumas coisas feitas ao acaso, que não estavam na programação principal da sua reencarnação. Mas, com certeza, o importante, quem for vítima, fatal ou não, tem que perdoar, tem que compreender que eram irmãos desequilibrados, desajustados com a lei, irmãos passando necessidade, família passando necessidade, e não soube ter a paciência, a tranquilidade, a fé, teve vergonha de pedir, teve vergonha de implorar para alguém lhe ajudar, e às vezes não conseguiu mesmo, mas não teve a devida paciência e resolveu partir para a ação criminosa. Mas jamais deve ser colocado
em nossa visão, como um inimigo, como alguém que deve ser extinto, nunca mais, porque são filhos de Deus também. Tem que ser corrigidos, tem que ser amados, e com certeza um dia também se arrependerão do que fizeram e estarão tomando um caminho melhor, com mais tranquilidade, com mais fé. É complicado? É complicado, mas é assim que o cristão que realmente diz que segue Jesus tem que fazer o máximo para poder compreender e praticar as leis ensinadas pelo Cristo. Não basta bater no peito, sou cristão, e chutar um cão. Olha, ficou até que bonitinho, rimou. Eu sou cristão, mas eu vou fazer de tudo para aquela pessoa se dar mal, entrar na cadeia e ficar 30 anos, porque ele precisa e merece. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar, e sim fazer o que tem que ser feito com moderação, com cautela, com amor. É difícil quando pisa o nosso calo? É difícil. É difícil quando afetam a gente diretamente? É difícil. Mas temos que treinar para que isso seja colocado um dia como forma espontânea para nós. Vai demorar algumas encarnações? Ah, vai, com certeza vai. Mas precisamos começar esse exercício diário, constante em nossas vidas. Olha o comentário que foi colocado aqui sobre essa questão. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. É difícil, né? Você matar alguém para poder defender seus bens materiais? É contra a lei divina, com certeza. Mas se acontecer, você tem que se arrepender no momento certo, não na hora, pedir perdão para Deus e reparar seu erro. Não tem jeito. Nós falhamos muito ainda? É claro que falhamos. Estamos sujeitos a cometer desvios de comportamento, de atitudes que saiam da lei divina? É claro que temos, mas precisamos voltar à nossa razão o mais breve possível e tentar reparar os erros. Porque se não for assim, estaremos sempre contrário, sempre na contramão do que ensina Jesus. Questão 883. Atenção, possuidores, atenção, compradores e consumidores. Olha só a pergunta. O desejo de possuir é natural? O desejo de possuir, de ter mais, é natural? Sim, é natural. Mas, quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. 883A, complemento dessa questão, diz assim: entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Resposta: há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditais que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho, com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Eu gosto de lembrar sempre aquela história do agricultor que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele pensava assim: foi deitar, feliz da vida, satisfeito, porque percebeu que a sua colheita ia ser 10 vezes maiores que as dos outros anos. Então ele ficou pensando assim: caramba, eu vou ter que fazer uma reforma aqui para poder guardar os grãos que eu vou colher esse ano. Ah, já sei, amanhã eu vou acordar bem cedinho, e vou lá na cidade falar com um engenheiro e fazer um projeto para fazer mais silos, para que isso possa ser guardado de uma forma tranquila. Eu não vou perder nada. E assim, quando eu estiver com essa obra pronta, vou poder falar para a minha alma, para o meu espírito: meu espírito, minha alma, fique sossegado, você tem bens para muitos e muitos anos, aproveita, descansa, curte a vida, seja feliz, porque vai estar tudo guardadinho para você usar por muitos e muitos anos. E, no mesmo instante, lá do alto, aquele comentário entre mentores, no caso fala Deus aqui na parábola: insensato que és,
mal sabes que essa noite mesmo sua alma será arrebatada. Para que servirá os bens que acumulastes? Precisamos acumular, mas com cautela, usando na caridade, não ficar com medo de abrir mão para quem precisa e ficar sem nada. Esse que é o trabalho com o nosso egoísmo. Precisamos exercitar diariamente, que só acumular, você não vai ter nem como gastar numa vida. Conheço pessoas que já passaram de ter 10, 20, 30 imóveis, não sabem nem onde tem aqueles imóveis. Só paga carnezinho, nem vai visitar o imóvel, acumula e não desfruta nem ele, nem a família e nem faz caridade com o que está em excesso. Portanto, acumular, ou seja, adquirir mais propriedades, com moderação, com sabedoria e não tendo nenhuma rejeição quando você tiver que usá-lo para a sua saúde, a saúde de um familiar ou para uma caridade para um desconhecido, não ter dó de chegar e fazer a sua contribuição. Quando tem que usar bem, distribuir quando for preciso para pessoas sérias, pessoas que precisam, e não ficar somente acumulando. Como na parábola, você pode bater as botas e vai ficar sem nada. Aí você vai ficar no plano espiritual, choramingando os seus bens e querendo ainda fazer parte da divisão. Falando que, fulano não merece isso, já passei por isso, vendo na sessão de desobsessão, alguns espíritos que estavam ainda ligados aos bens materiais, ainda falando assim, mas fulano de tal não merece, eu trabalhei com tanto suor. Não é fácil não, por isso temos que usar sem abusar, e não sermos escravos da matéria, e sim sabemos trabalhar com ela para a nossa saúde, nosso lazer, nossa paz, e também saber distribuir quando for chamado pela caridade. Não esqueça disso para não sofrer já nesta vida e com certeza quando voltar à pátria espiritual. Vamos então à questão 884, que vai falar a última questão desse item, que diz assim: o direito de propriedade é sem limites? Se você pode adquirir, se é sem limites, o direito de propriedade é sem limites? Sem dúvida, tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. Um exemplo bem fácil, bem clássico, a escravidão. Antigamente era natural e normal você ter seres humanos como escravos. Nosso caso aqui no Brasil, a maioria da cor negra. Hoje é uma barbaridade falar em alguém trabalhando até com um salário pequeno, quanto mais escravidão. Então vocês percebam que a lei humana, de acordo com a evolução moral e entendimento da justiça natural, da lei natural, com o seu coração vai realmente se enchendo de bondade e amor, seu raciocínio vai tendo mais compreensão, é natural que as leis vão se transformando, se modificando, se adaptando à moralidade daquele povo. Então, o que é certo hoje, daqui a 10, 20 anos ou menos, ou mais, pode ser um absurdo. Por isso que a lei humana está sempre em modificação, está sempre sendo alterada. Mas a lei divina, a lei natural, ela é o quê? Sempre imutável, porque ela é perfeita, porque quem criou foi Deus. Agradeço a paciência de vocês, a compreensão por não estarmos postando vídeos diariamente, mas estamos procurando postar com amor, com qualidade, com devoção, dentro da doutrina espírita, para que vocês possam realmente ter um conteúdo de qualidade. É claro que existem outras opiniões, mas que não são da doutrina espírita. Nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita, portanto, temos que ter como base os 5 livros da codificação espírita, que foram
organizados por Allan Kardec, com um monte de espíritos amigos em todos os lugares do mundo e supervisionado pelo Espírito de Verdade, nada mais, nada menos que o nosso Mestre Jesus. Um grande abraço para todos e, como eu falo agora, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade, talvez amanhã, talvez depois da manhã, mas a hora que for feito, com certeza será feito com muito carinho e com muito amor. Muito obrigado, muita paz, fique na paz do Senhor Jesus.